Do ano 2000 a 2011, as indenizações por morte envolvendo motocicletas cresceram 134%, chegando a 17.812 casos no ano passado. E as indenizações por invalidez permanente cresceram 1.378%, alcançando o número de 108.264 casos. Um dado importante também é que grande parte dessas estatísticas dizem respeito a crianças. Para debater o trânsito seguro para motocicletas, o Cidadania recebe a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e o Dr. Sérgio Luiz Perotto, que é coordenador de Trânsito e Mobilidade da Confederação Nacional dos Municípios. Senadora, eu tenho mais um dado aqui e queria perguntar para a senhora qual é a sua opinião. Nos últimos 4 anos, houve 1.582 indenizações por morte e invalidez permanente entre crianças de 0 a 10%. E enquanto a venda de motos aumentou 559% entre 96 e 2010, as mortes em acidentes com motocicletas cresceram 1.358%. Por que isso, senadora? Olha, é um conjunto de fatores. Eu agradeço muito a vocês do programa Cidadania e da TV Senado por estarem cuidando e colocando na pauta do jornalismo esta matéria. Um outro dado, para mim a questão da morte é a coisa mais relevante. Quando você fala que está matando criança com acidente de moto, você está acabando com a vida e o sonho de uma geração, ou de uma parte importante de uma geração. Em 2010, foram 43 mil mortes no trânsito brasileiro. Desse total, 11 mil vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. As crianças, em alguns lugares, como no Nordeste, onde não há qualquer regramento sobre o transporte e uso de crianças sem proteção, sem capacete, na frente, atrás, imprensada, às vezes, entre o pai e a mãe, no mesmo veículo, que não tem capacidade para isso. E, além da imprudência dos motoristas, do despreparo para dirigir uma motocicleta, seja qualquer potência da motocicleta, há também uma falta de, digamos, de atenção e prioridade de autoridade municipal, estadual e federal na questão do tratamento de políticas públicas de prevenção nessa área. Nós não temos praticamente nada em relação a isso. Quem está fazendo são os próprios motociclistas que estão, eles próprios, sentindo na carne o peso desta violência envolvendo acidentes com motos. Então, na região Nordeste, onde o veículo é usado como um instrumento de trabalho, o mototáxi, o motofrete, o motoboy, que é o próprio motorista, ele ou usa ele individualmente ou ele é parte de um processo de uma empresa. E quanto mais barato for esse transporte, mais ele se massifica e mais problemas se cria, porque aí é na razão direta de baixa qualidade do transporte coletivo e caro. Hoje, com 1 litro de gasolina, você faz 30 quilômetros com uma moto. Uma moto de baixa calibragem, de cilindrada. Então, você veja, ele é economicamente mais interessante para quem dirige, porque chega mais rápido e é mais econômico do que andar num ônibus quebrado, ruim e que chega atrasado. Doutor Sérgio, existe uma lei, né? Lei 12.009 de 2009, que regulamentou a profissão de mototáxi, motoboy. O senhor acha que essa lei surtiu algum efeito para esses problemas que nós levantamos? Na verdade, a questão é estrutural. Eu quero cumprimentar primeiro a senadora, o nosso amigo jornalista, e dizer que também quero parabenizar por trazer esse tema ao debate, por relevante, que surgiu inclusive num seminário coordenado e inspirado pela senadora Ana Amélia, para tentar debater com profundidade, com seriedade esse tema, porque nós não podemos simplesmente reclamar e lamentar as vítimas nos acidentes de trânsito, inclusive de motocicletas. Mas nós temos que ter ações concretas, objetivas, propositivas. E eu senti muita firmeza naquele debate, senadora, quero lhe cumprimentar também. Com relação à norma que regulamenta a profissão de mototaxista e fretista, na verdade nós não precisamos de normas. Eu sempre digo que nós já temos um excesso de leis no Brasil. E o excesso de norma acaba banalizando a própria norma. O trânsito, a dificuldade dos motociclistas, os acidentes com motociclistas, ele tem que ser contextualizado dentro do trânsito de uma maneira em geral e da mobilidade. Nós temos um veículo relativamente frágil dentro de uma estrutura, de um sistema viário caótico e com falta de planejamento, e onde as autoridades não investem para melhorá-lo, ao menos com seriedade.
Óbvio que a motocicleta tem um nível de acidentalidade maior. Seria chovendo molhado dizer que um ciclista também, ao se acidentar, ele é o próprio para-choque, vai ter maior gravidade. O que nós precisamos é planejar, em primeiro lugar. O acidente de trânsito e as vítimas, elas ocorrem em função do veículo, das condições onde ele trafega, a via pública, e do comportamento da pessoa. E nós estamos mal nos 3 itens. O que significa planejar, doutor Sérgio? Planejar uma cidade, nós verificamos em como ela vai crescer. Hoje nós temos que integrar um plano diretor com um plano de mobilidade. Nenhum dos dois está integrado. Agora acabou de ser aprovado o Plano Nacional de Mobilidade, que tem até 2015 para os municípios implementarem seus planos locais, sob pena de não receberem uma mesadinha da União, que hoje já não dá nada. Não é assim que a gente faz, que a gente motiva um nível de governo, lá embaixo, colocado à margem do processo, do sistema federativo, para estimulá-lo a ter o seu planejamento urbano. Então nós precisamos tratar com seriedade o planejamento urbano, com vias adequadas. Hoje as cidades crescem tortas. A obrigatoriedade de colocar o plano diretor pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais só a partir de 20 mil habitantes. Quando um município chega com 20 mil habitantes, ele já está torto, sem condições de se desenvolver. Lá no Rio Grande do Sul tem um município chamado Parobé, que ao meio-dia fica coalhada as vias públicas de tantos ciclistas, por causa das indústrias calçadistas, e não tem 1 quilômetro de ciclovia. Não foi planejada, não tem lugar, tem que desapropriar. Então, o planejamento urbano é importante a gente cuidar. A expansão, a habitação entra junto, né? Depois o item da segurança, que é muito importante nós verificar, e a qualificação dos condutores. A segurança é com equipamentos necessários para que ele possa se proteger em caso de um acidente. E, em segundo lugar, a capacitação do condutor, que hoje é vergonhosa. A gente com 20 horas não consegue colocar uma pessoa para dirigir uma motocicleta num trânsito de Brasília, de São Paulo, de Porto Alegre. Então nós temos que, com esses 3 fatores, tentar melhorar as condições, mas integrados, eles entre si e com os poderes, com os 3 níveis de governo, agindo de uma forma planejada, vendo lá adiante o problema. Isso eu queria perguntar para a senhora. Veja só, só para acrescentar o que o Sérgio está falando, que para o telespectador entender melhor, a habilitação. Hoje é muito fácil tirar uma habilitação. Só que é uma São coisa... as 20 horas que o doutor Sérgio falou. Não, 20 horas... Não, o pior é o seguinte. São 30 horas, 25 horas de teoria. 25 horas de teoria, que é uma coisa absolutamente fora do padrão. E 5 horas de prática. Só que essa prática é feita num ambiente como nós estamos aqui nesse estúdio, tudo lisinho, limpinho. Só que a moto vai num ambiente hostil, com chuva, com pavimento todo furado, esburacado, ruas esburacadas, meio fio revezado. Então ele vai para um ambiente... E numa disputa selvagem, eu posso dizer, com ônibus, com automóveis, com caminhões, e ali aquele Deus nos acuda. Então, veja só, e ele é vulnerável. Ao não usar os equipamentos de segurança, o capacete, por exemplo, a roupa adequada e mais habilitação. Ainda, mais um outro dado relevante que foi mostrado pela indústria das motocicletas, que tem preocupação com esse aspecto, é que não há vistoria. Então, são veículos muito suscetíveis a acidentes por conta da falta e a fragilidade deles em freios e uma série de outros problemas, pneus carecas e essas coisas todas que acontecem também com o automóvel. Mas na moto fica muito mais grave, porque fragiliza muito mais o condutor. Ele vai direto, digamos, o rosto, a cabeça dele, sem capacete, é o próprio para-choque do veículo. Então, felizmente, a sociedade começou a perceber a gravidade dessa situação. De que forma, senadora? Não, foi pela via inversa, pelas contas da Previdência que você levantou agora, que eu não dei sequência. Previdência Social e o impacto na saúde. Do SUS, hoje nas unidades de terapia intensiva, de cada 6 ou 10, de cada 10... 10 leitos, 4 são ocupados por pessoas acidentadas em motocicleta. E ela entra com uma despesa pública terrível, né? Não, e é capaz de matar um outro paciente que está ali na UTI, que é retirado, porque como ele entra numa emergência de uma cirurgia que está com fratura exposta, sempre o acidente é com muita sequela. O pior também é o seguinte, que esse jovem, a idade média é de 18 a 34 anos. Então, imagina o custo para a Previdência Social, que é pago por todos os brasileiros. Aí, o governo, o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, o Ministério da Previdência, quando isso começou a subir vertiginosamente nas contas da Previdência, aí se lembraram que tem gente morrendo demais em moto. Ou
com tratamentos que são prolongados, são muito caros. É só você ir no Sara Kubitschek aqui em Brasília para você ver a calamidade que é esse problema. Eu até gostaria de acrescentar nessa informação que a senadora passa, nessa preocupação, a questão da Previdência. Os recursos disponíveis hoje para atividades de prevenção, somente na área do seguro obrigatório, nós arrecadamos em média por ano 3,5 bilhões, que vai para o Ministério da Saúde e para o Denatran para prevenir. Esses recursos não são investidos em atividades de prevenção. Nós temos o fundo, o FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança, que arrecada mais de 1 bilhão por ano, está contingenciado e engorda o Caixa Único da União. E sempre foi assim. Então é difícil a gente falar em prioridade do trânsito quando a gente não vê na prática ações concretas para reverter esse dinheiro quadro. Que poderia ser usado para facilitar os municípios a criarem ciclovias, a criarem a motociclovia, né? A motovia. Motovia para isso, como em São Paulo foi adotado, criando um regime motofaixa, criando um regime de convivência civilizada no nosso trânsito. Isso seria providências urgentes a serem tomadas. Alguns estados, por essa questão de confusão generalizada da federação entre o que entende a União, os estados e os municípios, alguns estados estão mais avançados em políticas públicas para esse setor. Outros é Quais são atraso. esses, doutor Sérgio? Bom, o Rio Grande do Sul é um caso em que dos 496 municípios, quase 300 estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Há uma perfeita harmonia, já de há muito, entre o DETRAN e os municípios, em função da própria entidade representativa dos municípios lá, a FAMURS, que é a afiliada da Confederação. Mas nesse aspecto eu acho importante aproveitar o gancho, porque os 3 níveis de governo, como está, se eles estiverem unidos, os 3 níveis de governo já vão ter uma missão hercúlea, difícil. Desunido é pior ainda. Então o Código de Trânsito, que é a carta a respeito do trânsito e mobilidade no Brasil, ela até 15 anos ela já tem de existência. E até hoje, nós temos 4.500 municípios que não estão municipalizados. É porque os prefeitos não querem? Não. É porque nós temos mais um encargo, e é um encargo, sim, desejável, porque quem tem que cuidar do sistema viário são os municípios. Mas eles não estão instrumentalizados. Precisa então, de hoje, recursos, foi passado para o município. Eu costumo dizer, e com o perdão da simploriedade nos termos, mas os municípios ficaram com o osso, que a única receita ordinária é multa, e multa é uma sanção por um ato ilícito, nós não queremos que exista. Nós queremos educar, né? E os estados ficaram com dinheiro das habilitações, do licenciamento e do registro de veículos. A União ficou com uma parte de todas as multas, que são recursos de mais de 1 bilhão por ano. Então, mais uma vez, senadora, a senhora que é uma municipalista de primeira hora tem se revelado uma gratíssima surpresa, sabe da penúria que os municípios passam, e é mais um fato que a gente pode acrescentar. Ele faz a parte ruim. Só tem o ônus. Nós só tem o ônus, não tem o bônus. Exatamente. Como é que a senhora, como senadora, representante do Estado, né, como todo senador, como é que a senhora enxerga esse problema da integração dos 3 poderes? O que o Senado, o que o Parlamento pode fazer nesse sentido? O Senado tem uma responsabilidade constitucional. O Senado é a Casa da República. Nós temos que enfrentar essa questão urgentemente. E essa iniciativa que eu tive do seminário resultou de um grande... Eu fiquei surpresa com a repercussão quando eu propus no início, em maio deste ano, uma audiência pública para tratar desse assunto, quando eu comecei a ver o noticiário lá por mês de janeiro, fevereiro, do número de mortes que estava acontecendo envolvendo motocicletas. Eu mesma presenciei vários acidentes, é uma coisa chocante você ver um motociclista atravessado no para-brisa de um automóvel, né? E aí eu cheguei e pedi, foi feita logo em seguida, em maio deste ano, nós fizemos uma audiência. Agora, foram mais de... A Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Jaime Campos, e a Dulcídia, que é a nossa secretária da comissão, a comissão recebeu mais de 500 chamadas de telefone do Brasil inteiro, quando a gente anunciou no site, no hot site do Senado, a realização dessa audiência pública. Veio de todo o Brasil. E o problema é igual no Pará, Rondônia, lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em São Paulo, no centro do Brasil, é igual. E aí começou a se ver que existem já iniciativas dos próprios motociclistas, porque eles são as principais vítimas desse processo. E eles são as vítimas, porque eles precisam trabalhar, eles precisam de proteção e eles estão abandonados. E quando eles vão, digamos, sofrem algo, eles são também, digamos, descriminalizados. Porque o veículo dele, o cara que anda de carro, é um pouco egoísta, né? Acha que ele está trabalhando e tal. Enxerga pouco o motociclista, né? O ciclista também. Nós estamos precisando civilizar o trânsito brasileiro.
é uma falta, todos esses, a educação, por isso que eu concordo, o Sérgio fala, educação, habilitação adequada na prevenção, mostrar para ele isso. A questão, eu acho que todo motociclista tinha que passar pelo Sara Kubitschek ou por qualquer hospital de traumatizados que estão em recuperação de mobilidade, de recuperação motora. Tinha que, além disso, a questão das vias, isso dos municípios ter uma capacitação para criar como é que se diz, as faixas para os motociclistas e criar um mecanismo de fiscalização maior da questão da vistoria do veículo e uma interatividade entre a União, os estados e os municípios. Fora disso, você não vai fazer nada, porque tem empresas, eu vou lhe dar o exemplo no Rio Grande do Sul, tem uma empresa que trabalha com motofretistas. São 150 motos nessa empresa em Porto Alegre. Não é pouca moto. E Porto Alegre é uma cidade diferente de Brasília, não é uma cidade plana, é uma cidade muito complicada, com trânsito complicado. E em 250 dias, nenhum acidente de moto, com esses 150 motofretistas. Por quê? Porque a empresa sabe que é muito mais caro para ela um acidente do que prevenir o acidente. Então, o investimento que ela faz na prevenção compensa na produtividade e na segurança dos seus funcionários. Doutor Sérgio, uma perguntinha para o senhor que citou o Código Brasileiro de Trânsito, e nós falamos no começo, a senadora também comentou, a questão das crianças. Como é que o Código mostra ou estabelece, o que o Código estabelece com relação ao transporte de crianças em motocicleta? Não pode, existe uma idade a partir da qual é legal isso? Primeiro deixa eu dizer que o Código de Trânsito ele se caracterizou por uma overdose de direitos e obrigações que não consegue ser cumprida. A gente hoje só pode respirar no trânsito e olha lá. Então, quando é um excesso de norma, você banaliza. Hoje foi citado um caso no seminário que a senadora coordenou, que para cada autuação por infração de trânsito tem 14 mil que não são autuados. Então é como um pai que não consegue educar um filho, foge tudo, escapa pelas mãos. Então o excesso de norma precisa ser revisto, temos que cuidar novamente do Código de Trânsito, depois de 15 anos precisa de uma revisão. As crianças são maltratadas também no Código de Trânsito. Não só na questão da motocicleta, que a partir de 7 anos de idade nós não podemos transportar criança de forma nenhuma na motocicleta, e nos automóveis, a partir de 10 anos, não pode inclusive ir no banco da frente. Mas o próprio Código autorizou em veículos que não têm banco traseiro a poder transportar na frente. Daí é seguro. Olha a contradição que existe na norma. É um absurdo. Então, é uma norma, uma das piores normas, mal escrita para um dos piores problemas que ela deveria sanear e não consegue. Agora, se me permites, eu acho que, por falar em criança e aproveitando que a senadora tocou numa palavra-chave, precisamos civilizar o nosso trânsito. Essa é a palavra importante. Só que, para civilizar o trânsito e a educação precisa ser olhada com uma visão holística, periférica, ampla, nós precisamos ter valores nas pessoas compatíveis com a convivência delas no ambiente, umas com as outras. E não se educa só para o trânsito. As pessoas nós não temos que ter civilidade só no trânsito. Nós temos que civilizar as pessoas na relação humana. E isso está deteriorada. Especialmente nas grandes cidades. Não, eu digo assim, você está num supermercado, alguém vem com um carrinho e te esbarra e não é capaz de... E se você olha assim, para como quem diz, não vai pedir desculpa, a pessoa, quem achou, quem reclamou, ou gente que fura fila, é uma falta de civilidade. As pessoas que não dão lugar para mulher grávida no ônibus ou em algum outro lugar, a fila do banco, as pessoas idosas, reclama que a pessoa idosa está ocupando o lugar, seu velho, ou o motorista do ônibus que passa a não dar lugar para o estudante, onde a gente viu o estudante uniformizado. Essa civilidade são os valores de respeito à vida, respeito à cidadania. Isso assim, quando eu lembro assim que um adolescente mata alguém para ter um tênis. Então nós estamos cuidando muito do consumismo exacerbado. Queremos ter tudo, mas procuramos não discutir como nós somos. Como nós somos. Nós respeitamos, nós temos um gesto de educação. Bom dia, boa tarde, obrigada, com licença. Essas palavras foram esquecidas do nosso dicionário, lamentavelmente. Eu me considero ainda, eu considero uma pessoa ainda relativamente jovem, mas eu lembro com muito carinho que eu adorava as minhas professoras. Secretário de Educação, então, do município, todos adoravam. Hoje... um aluno bate na professora. Hoje, ser professor, qual é a condição que existe? E uma pessoa que não sabe ficar na fila de um banco, civilizadamente, como será essa pessoa no trânsito? Só vai agravar mais. Bom, nós estamos agora tratando de uma coisa
mais geral, quer dizer, que tem a ver com o trânsito também, Mas a questão da civilidade, a questão cultural. É a origem disso, Sete. Essa é a origem. Como é que a senhora enxerga isso? Quer dizer, o Brasil... Repensar o Brasil. Como é o Brasil? A sociedade brasileira está doente. Isso. Está doente por conta desses valores. Valores. Pelo esquecimento desses valores. E não é ser uma pessoa careta, como dizem a gurizada. O que é essa coisa dessa ansiedade do consumismo? Por que a busca pela droga? A falta de diálogo das famílias em casa. Você ir para um restaurante, se você observar, eu fico apavorada. Uma família está reunida num restaurante, cada um está com o seu celular, falando com outras pessoas e não está conversando entre si. Pai, mãe, filho e filha. Isso. Então, é uma coisa assim, absolutamente, para mim, é uma vantagem a tecnologia, você ter acesso a essa comunicação imediata no Twitter, fazer... Agora, nós estamos falhando no essencial, que é no diálogo, naquela transmissão dos valores, no respeito, né? Essas práticas que são tão, eu diria assim, tão singelas, mas que tornam a vida muito melhor, porque é daí que vem o desrespeito. Nós queremos chegar primeiro, nós queremos, não importa se tiver que passar por cima dos outros, e o trânsito é isso. Falta solidariedade. Não adianta nós termos essa lei que o Sérgio falou aí, uma lei que é considerada a melhor do mundo, se nós não temos atitude de respeito em relação à lei. Como que implanta uma lei dessa? Como que se faz ter efeito? Eu estou perguntando porque nós estamos no parlamento. Nessa condição envolve, qual é a função da norma? Que perigo falar sobre isso perto de uma senadora, mas a função da norma é regular as relações sociais. Quando as relações sociais estão desajustadas, eu preciso de uma norma. Não há norma que... Entendeu? Agora, se eu tenho uma relação social civilizada, como a senadora disse, eu preciso de menos normas. É tranquila a relação. E aqui no Senado tramita um projeto de lei, agora me fugiu o nome do senador, acho que a senadora poderia verificar, que no primeiro momento causou assim estranheza, ressuscitando aquela cadeira de OSPB. O Sérgio Souza. Isso, Sérgio OSPB. Sérgio Souza da Organização Social e Política Brasileira. E Educação Moral e Cívica. Aí me disseram, mas Perotto, você quer ressuscitar uma coisa da ditadura? Eu digo, olha, civilidade da democracia deve ser melhor ainda. O hino nacional. Por favor, eu fui escoteiro na época da Educação Moral e Cívica. Eu sabia cantar hino nacional, eu tinha solidariedade, sabia tratar as pessoas, respeitava meu professor e nem sabia quem era o governo militar à época, não sabia dessas questões políticas. E era um cidadão melhor no meu ambiente. Então nós ressuscitarmos alguma coisa que integre educação de trânsito, ambiental, sexual, todo tipo de comportamental das pessoas, nos fazendo melhor e criando valores, como a senadora disse, talvez vai começar a melhorar o Brasil. É porque hoje você está normalmente transferindo responsabilidade para terceiros. A questão em casa, a família transfere para o professor. A função de educar não é a função do professor é ensinar. O caráter se forma dentro de casa. A ética se cria dentro de casa. Perfeitamente, na então, família. Se não tiver na família, e se o pai transgride, se o pai fuma, se o pai é drogado, que lição ele vai dar para o filho dele? Como é que esse filho vai ser, digamos, ficar livre de drogas ou não refém do traficante? Quer dizer, ele vai conviver nesse ambiente. Da mesma forma, a questão da velocidade, tudo isso. Ok, muito obrigado então, doutor Sérgio Luiz Perotto, que é coordenador de Trânsito e Mobilidade da Confederação Nacional dos Municípios. Muito obrigado também à senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, por esse esclarecimento a respeito do problema da segurança das motos no trânsito. E muito obrigado também a você que nos assistiu até agora. Lembrando que se você quiser emitir alguma opinião, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas da TV Senado, poderá acessar a nossa página na internet, que é www.senado.gov.br/TV, ou então acessar por telefone a nossa central Alô Senado, é 0800 61 22 11. Até o próximo programa.